Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual momento você está vendo o vídeo, mas espero que você esteja vendo esse vídeo, ok? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de física que eu sei que vocês adoram, amam física, né? E essa aula é muito bacana, muito legal, é um dos assuntos que eu mais amo na física, eu sou apaixonada por essa parte, tá? A gente vai falar hoje sobre ondas, tá? Mas professora, o que são ondas? A gente vai ver, mais ou menos, o que seria ondas, tá? Vamos lá. Como é que a gente vai começar aqui? A definição do que é uma onda. Ah, professora, a onda é a onda do mar. Sim, também é a onda do mar, ok? Mas o que seria onda? Gente, ondas são perturbações que se propagam no vácuo ou em meios materiais, tá? Ah, mas aí tá bom, professor, tá, mas tem onda do mar, tem as ondas sonoras, tem ondas eletromagnéticas, existem vários tipos de ondas. E aqui eu tenho as classificações delas, tá? Primeiro, classificação quanto à natureza da onda. Como assim? A minha onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. O que seria uma onda mecânica? As ondas mecânicas, ela não tem esse nome à toa. Ela precisa de um meio para se propagar, tá? E falando um pouco mais específico, as ondas mecânicas, elas obedecem às leis da mecânica as leis de Newton, lembra? Ok? As ondas mecânicas, basicamente, são ondas que elas precisam de um meio material. Ou seja, elas não se propagam no vácuo, elas precisam de átomos, moléculas, para poder se propagar, ou seja, caminhar. Gente, se propagar é elas andarem, tá? As ondas, elas vão caminhando, elas vão se propagando, ok? Exemplo de ondas mecânicas, o som, as ondas do mar, né, da água, ou as ondas em uma corda, por exemplo, tá? Ondas eletromagnéticas. O que seriam as ondas eletromagnéticas? São ondas que elas não precisam de um meio para se propagar, tá? Esse não precisar de um meio para se propagar significa que elas se propagam no vácuo. Ou seja, elas vêm lá do espaço. Elas vêm do vácuo e sim, elas continuam se propagando por aqui, onde existe meio material. Porém, além de se propagar por aqui, elas se propagam no vácuo também. Essas ondas eletromagnéticas, a gente tem a luz, tá? Por exemplo, a luz visível, o infravermelho, as ondas de rádios e assim, e etc. Aqui é a classificação quanto à vibração. Gente, vibração, ou seja, a onda, né? Eu tenho pontos na minha onda que eles vibram, ok? E elas podem ser transversal ou longitudinal. O que significa transversal? Gente, transversal, imagina que eu tenho um pontinho aqui, né? Esse pontinho da minha onda, ele vai vibrar, ok? E ele vai vibrar dessa forma, ele vai vibrar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Só que a onda, ela não se propaga subindo e descendo, ela vai se propagar assim, ela vai caminhar na sua direção, por exemplo. Só que esse pontinho aqui, é como se fossem vários pontinhos na minha onda. Ele vai subir e descer à medida que ele caminha para frente, ele vai subindo e descendo, ok? Isso significa transversal, é quando a partícula do meio de propagação vibra perpendicularmente, ou seja, subindo e descendo, a direção de propagação da onda, ok? Ou seja, a onda em uma corda. É só você imaginar uma corda fazendo assim, ó. Ela vai fazer aquelas barriguinhas, né? Então ele vai subir e descer à medida que ele vai andando para frente. Aquela barriguinha, gente, a gente chama de pulso, tá? Eu vou dar um pulso, ele vai subir e descer e caminhar até você. Longitudinal. O que é longitudinal? O longitudinal é quando as minhas partículas do meio de propagação, elas vibram na direção de propagação da onda, ou seja, vai fazer assim, tá? Ela vai vibrando junto quando ela vai se propagando, que é o caso do som, tá? Quando eu estou falando com você, as minhas partículas vão vibrando, vão encostando uma na outra e vão fazendo assim, elas vão caminhando nessa direção, tudo bem? Classificação quanto à direção de propagação. Eu posso ter ondas unidimensionais, ou seja, a minha onda ela se propaga em uma direção, por isso que é unidimensional. Que é o caso da onda em uma corda. Lembra que eu falei, faz assim, você vai ter aquelas barriguinhas, que são os pulsos. Ela vai se propagar em uma direção, tá? Bidimensional. Bidimensional,
duas direções, que é o caso, acho que todo mundo já deve ter feito isso, jogar uma pedra num lago, por exemplo. Você joga, né? Tenta fazer aquele que você joga assim, fazer a pedra quicar, mas em algum momento ela vai cair e você vai ver o lago fazendo assim, né? Então são aquelas ondas, ela é bidimensional. E tridimensional é quando ela se propaga em 3 dimensões, que é o caso do som, ok? Vamos seguindo. Componentes de uma onda. Gente, a onda, qualquer onda, ela tem alguns componentes muito importantes. Quais são esses componentes muito importantes? Eu tenho aqui, ó, isso aqui eu estou representando para vocês como seria o formato de uma onda. Tá vendo as barriguinhas? O que eu chamo de pulso. Uma corda, por exemplo, ela faz exatamente isso aqui, tá? Quais são esses componentes? Primeiro, crista. O que é crista? A crista de uma onda, gente, são os pontos mais altos, tá? Esses pontos mais altos aqui eu chamo de crista da onda. Não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muitos surfistas falarem da crista da onda, que é quando a onda no mar, ela vem e ela sobe, antes dela quebrar, né, ela tá aqui, ó, nesse ponto mais alto. Esse ponto mais alto é a crista da onda. Vale. O que são os vales? Gente, vale são os pontos mais baixos da minha onda, tá? São esses vãos aqui, ok? Comprimento de onda. O que é o comprimento da minha onda? O comprimento é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, tá? Ou seja, eu posso pegar aqui e aqui, que é o meu comprimento de onda. Aqui e aqui também vai ser o meu comprimento de onda, tá? Aqui nesse caso ele pegou esses dois pontos intermediários, mas eles são, ó, consecutivos. Aqui é um ponto de subida, desceu, aqui também é um ponto de subida. Então são dois pontinhos consecutivos onde a minha onda ela tem a mesma direção, tá? Mas para ficar muito mais fácil é só você pegar duas cristas ou dois vales consecutivos, que é o tamanho do comprimento de onda, que a gente chama desse símbolo aqui, que parece um Y de cabeça para baixo. Na verdade, ele se chama lambda, tá? E eu tenho a amplitude da onda. Gente, amplitude da onda é o tamanho da onda na vertical. Amplitude não é isso tudo aqui não, tá? Amplitude é só o tamanho, eu digo que é o tamanho da barriguinha, o tamanho do pulso. Então, isso aqui é amplitude. Isso aqui também é amplitude, mas não é os dois. Ou é só esse aqui, ou é só esse aqui. Porque eles têm o mesmo tamanho, tá? Se vocês pegarem os dois, você vai estar duplicando o valor da amplitude. Não, ou você pega esse, ou você pega esse aqui, tá? Vamos lá. Duas coisas importantes, tá? Para quando a gente vai estudar ondas. Frequência e período. O que é o período? Gente, período é o tempo, tá? Período é o tempo necessário para a minha onda caminhar um comprimento de onda. Então, o tempo que ela vai levar para subir, pegar de uma crista a outra ou de um vale a outro, né, para caminhar um comprimento de onda, eu chamo de período. Período é nada mais que o tempo, tá? E lembra, isso aqui é importante, unidade de período no sistema internacional é segundos, ok? E o que é frequência? Gente, frequência, eu costumo dizer que frequência é o número de oscilações em um segundo, tá? Aqui ele fala que é o número de vezes que um ponto, né, da onda passa nesse mesmo ponto, tá? Eu tenho aqui um ponto, é o número de oscilações, o número de subidas e descidas, digamos assim, em um segundo, ok? Isso é frequência, e frequência no sistema internacional é Hertz. Hertz foi uma pessoa, tá, gente? Então, Hertz, Hz aqui, ó, é no sistema internacional. E para você calcular, frequência é 1 sobre período. Ou, se você quiser saber o período, é só jogar o período para cá e a frequência para cá. O período vai ser 1 sobre a frequência. Tudo bem? Vamos seguir? Velocidade de propagação. Gente, a velocidade de propagação de qualquer onda a gente calcula desta forma. A velocidade é igual ao lambda, lembra? Comprimento de onda, vezes a minha frequência. Isso aqui, vocês têm que ter em mente que a velocidade das minhas ondas, elas são constantes, tá? Vocês vão reparar em alguns exercícios. A maioria dos exercícios, ou você vai ter a velocidade do som no ar, que ele tem um valor fixo, ou a velocidade da luz,
que também tem um valor fixo. Então, velocidade de propagação de onda é constante, ok? Fenômenos ondulatórios. Esse primeiro fenômeno ondulatório é a reflexão. Gente, reflexão é quando uma onda ela propaga no meio, ela vai encontrar um obstáculo e vai ser refletida. Tá? Aqui tem uma coisa muito interessante. A reflexão de uma corda. Vai depender da extremidade. Porque aqui eu tenho o que eu chamo de extremidade móvel. Dá para fazer isso em casa. Se você tiver alguma coisa fixa, você pega uma corda, amarra um anelzinho na corda, né? Pode ser até um barbantinho. Se você fizer assim, você vai ver que o pulso vai vir, ó, pulso incidente, ele vai vir. Quando ele vier na minha extremidade móvel, você vai ver que o anel ele vai subir, vai descer e vai voltar, né? O pulso refletido, ele volta com a barriguinha para cima também. Aqui já é diferente, eu tenho uma extremidade fixa. Quando você amarra a corda, por exemplo, no seu negocinho lá fixo. O pulso incidente, ele vem. Quando chega aqui, olha o que acontece. A barriguinha, ó, para baixo. Ele vai ser refletido desta forma. Aqui, quando a extremidade é móvel, o meu pulso refletido, ele está na mesma fase. A gente chama isso de fase, tá? Quando a minha barriguinha está para cima, eu vou chamar isso aqui da mesma fase. Isso aqui, ó, quando ela muda para baixo, eu falo que teve inversão de fase. Quando vocês verem lá no título, né, do exercício, falar, inverteu a fase. Gente, inversão de fase é isso aqui. É quando o seu pulso estava para cima e foi para baixo. Ou quando ele estava para baixo e foi para cima, ele inverteu, tá? E tem um outro exemplo de reflexão, que seria o eco. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente, sobre o eco, tá? O eco é um fenômeno de reflexão de onda sonora, ok? A sua voz, ela vai se propagar, bate na parede e reflete. Aí você consegue ouvir o que você emitiu. Isso é um fenômeno de reflexão sonora, ok? Refração. O que seria a refração? É o fenômeno pelo qual a onda ela vai passar de um meio para o outro. Lembra quando eu falei de óptica para vocês? O que seria meio? Meio é o ambiente onde eu me encontro, tá? Aqui eu tenho o que eu chamei de meio 1 e meio 2. É até um exemplo de óptica isso aqui. O raio de luz, ele incide nesse aparato aqui, né? E muda de meio, ok? Quando ele muda de meio, a minha velocidade e comprimento de onda, eles vão mudar. Frequência não muda. Isso é importante, tá? Vou voltar aqui. Reflexão, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda não muda. A onda, ela permanece com essas características intactas, continua a mesma coisa. Agora, na refração, quando você muda de meio, por exemplo, você estava no ar, a luz veio no ar e entrou na água. O que aconteceu? Mudou de meio. Estava no ar, foi para a água. Então, a frequência, ela continua a mesma, mas a velocidade e o comprimento de onda, eles mudam, tá? Difração. O que é difração? Difração é um fenômeno no qual a minha onda, ele faz curva. Ou melhor dizendo, é quando a minha onda, ela passa por um obstáculo. Aqui tem um exemplo, onde eu tenho a onda, ela tá vindo assim, ó, tá vendo? Aí ela encontra esse obstáculo azul, onde só tem um buraquinho para ela passar. Ela vai passar nesse buraquinho aqui e depois ela vai continuar dessa forma, tá? É por causa da difração que você consegue ouvir, por exemplo, o que tua mãe está fazendo na cozinha. Ela tá lá emitindo sons, está conversando, está fazendo alguma coisa, você tá na sala. Mas se a sua mãe te chamar da cozinha, você consegue ouvir da sala, porque o som que está fazendo na cozinha, ele vai vir, ele vai contornar os obstáculos, que são as paredes, os objetos que tem, e vai chegar até você. Então, é por causa da difração que você consegue ouvir sons de pessoas que estão em outros cômodos, por exemplo, ok? Ressonância. Esse, para mim, é um dos fenômenos mais maravilhosos da física, que é a ressonância. O que é a ressonância? Eu aconselho a vocês, depois dessa aula, verem o vídeo da Ponte de Tacoma. Tacoma é um lugar, tá, gente? Ponte de Tacoma é essa ponte aqui. O que aconteceu com essa ponte? Eles construíram uma ponte, né? Naquela época ali, digamos que eles ainda estavam estudando muitas coisas físicas, né? E quando eles construíram essa ponte, eles, por algum motivo, não levaram em consideração a ressonância.
que é ressonância? Todos os seres, né, todos os objetos, eles têm moléculas, ok? Essas moléculas, elas vibram em frequências que a gente chama de frequência natural. A minha molécula ela vai vibrar numa frequência natural dela. Ela naturalmente vai vibrar, ok? Só que quando eu construo alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, eu posso emitir um som que vai vibrar na mesma frequência de vibração normal, natural da minha molécula. Quando isso acontece, gente, quando eu vibro a uma frequência que é a mesma frequência da molécula, acontece um fenômeno chamado de ressonância. E o que pode acontecer é exatamente isso aqui. Nesse caso da ponte, o vento começou a ventar, chegou uma hora que a ponte começou a balançar na mesma frequência que a frequência das moléculas que compõem a ponte. Isso aqui, gente, a ponte, tá vendo? Ela tá distorcida. O vídeo disso é incrível. Por favor, assistam. É só botar Ponte de Tacoma no YouTube, é sensacional. Eu sei que é horrível falar que é sensacional, mas fisicamente é legal. Ninguém se machucou, tá? Porque quando começou a ventar, eles viram que a ponte, ela estava fazendo assim, ela estava se distorcendo, e eles interditaram. Mas o que aconteceu, adivinha? A ponte, ela quebrou, tá? Ela começou a vibrar na frequência natural das moléculas que compõem a ponte, e essa vibração fez com que a ponte quebrasse. Isso é o fenômeno de ressonância, tá? Mas, professor, isso pode acontecer com a ponte Rio-Niterói? Não se assustem. Poder até pode, só que os nossos engenheiros, claro, levaram em consideração o fenômeno da ressonância. O engenheiro, quando ele vai construir uma ponte, ele leva vários fenômenos físicos em consideração na hora de fazer a conta, né? Para poder montar a ponte. A ponte Rio-Niterói, gente, sim, ela vibra. Não sei se vocês já viram quando está ventando muito que ela vibra, mas ela tem que vibrar, tá? Todas as coisas, elas precisam vibrar. Porque se ela ficar totalmente imóvel, no primeiro ventinho que bater, ela quebra. Tá? Ela precisa conseguir vibrar, mas vibrar a um ponto que ela consiga se mover, mas não chegar na ressonância. Então, isso é calculado, tá? Então, fiquem tranquilos, podem continuar atravessando a ponte Rio-Niterói sem muita preocupação. E tem esse fenômeno aqui, que vocês também já devem ter visto, que é quando alguém grita e consegue quebrar uma taça de vidro. E isso acontece justamente por causa da ressonância. A gente começa a gritar, né? Aí chega uma hora que a frequência, né, de vibração da minha onda sonora é a mesma da molécula da taça, aí a taça vai e quebra, ok? Esse é só um dos casos. Tem um caso também de que, não sei se vocês sabem, mas quando o exército está marchando, quando chega numa ponte, ele não pode marchar. É um momento que eles não marcham mais e atravessam aleatoriamente, andando de qualquer jeito, a ponte. Porque se você começar a marchar, todo mundo tá marchando certinho, aquilo ali, ó, no mesmo compasso. A ponte, ela pode entrar em ressonância e pode quebrar com eles ali em cima. Então, quando o pelotão vai atravessar qualquer ponte, eles não marcham, tá? Eles continuam marchando somente depois para não entrar em ressonância, ok? Ondas sonoras. O que seria ondas sonoras? É um tipo de onda mecânica, como eu já falei, e eu tenho algumas características da onda sonora que a gente precisa levar em consideração e precisa saber. Altura. O que seria a altura de uma onda sonora? Quando eu falo altura de uma onda, eu estou relacionando a frequência da minha onda sonora, tá? Eu tenho os sons que podem ser graves, né? Aquela voz mais grossa, assim, né? São os graves, é onde eu tenho uma frequência menor, ok? E eu tenho os sons agudos, que são aquelas vozinhas fininhas. Essas vozinhas mais fininhas é quando eu tenho uma frequência maior, ok? Isso que eu falo de altura de onda sonora. Aqui eu tenho a intensidade. O que seria a intensidade? Gente, a intensidade ela está relacionada à energia da minha onda. Que, gente, onda transporta energia, tá? Então, eu estou relacionada à energia da minha onda. E essa energia, ela significa que o meu som ele vai ser forte ou fraco, ok? E o fato dele ser forte ou fraco está relacionado à amplitude da minha onda, lembra? O tamanho dela. Isso tem uma medida, tá? Eu consigo medir, que é o decibel. Aposto que vocês em algum momento já ouviram falar sobre decibéis, né? O ouvido humano, ele aguenta, tem uma faixa de decibel que ele suporta, tá? A faixa de decibel que o cachorro ouve não é o mesmo que o do humano.
Então, em algum momento você já ouviu falar sobre decibel, principalmente quem gosta de música, tá? Essa parte da física de ondas, quem gosta de música é muito interessante. Timbre. Falando de música, né? Aqui eu tenho até uma imagem. O que seria o timbre? É a qualidade sonora que permite diferenciar as fontes que emitem o som. Tudo que emite onda, né, eu chamo de fonte. No caso, isso aqui são fontes de ondas sonoras, porque elas emitem as ondas que emitem som. Então aqui eu tenho um diapasão, não sei se vocês sabem o que é um diapasão, mas parece tipo um tridente assim, né? É um diapasão, você consegue tocar. A onda de um diapasão é assim, ó, bem bonitinha. Eu tenho uma flauta, a flauta, o formato da onda da flauta é mais assim. O violino já é assim, a nossa voz, quando a gente fala, ela sai dessa forma e a clarineta já sai dessa forma. Gente, as ondas sonoras, elas têm formas, tá? Então, quando eu estou emitindo uma onda ou qualquer outro instrumento está emitindo uma onda, essa onda ela vai ter formas diferentes, tá? Então, como ela tem formas diferentes, o que consegue fazer diferenciar um dó de um violão e o dó de um baixo é o timbre, tá? Efeito Doppler. Gente, efeito Doppler é um fenômeno sensacional e provavelmente você já ouviu já sentiu esse fenômeno na sua vida. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é um fenômeno em que o observador percebe uma frequência diferente da que está sendo emitida por uma fonte. Dependendo da direção do movimento do observador e da fonte, esse som pode ser mais grave ou mais agudo. O que ele quis dizer com isso? Lembra da ambulância? Ambulância ou até mesmo um carro de polícia? Você já deve ter visto isso, andando na rua, você está, por exemplo, se aproximando. Esse aqui é o caso que você está se aproximando. Você está ali ou de bicicleta, ou a pé, ou até mesmo em outro carro. Você consegue ouvir a sirene da ambulância se aproximando de você, né? Aquele som ele vai ficando mais agudo, aquele vai ficando mais agudo. Depois, quando você se afasta, né? Quando a ambulância se afasta, você já percebe que o som ele vai ficando um pouco mais fraco, né? Esse fenômeno de afastar ou se aproximar de uma fonte sonora, a gente chama de efeito Doppler, porque a fonte, ela emite o som a uma determinada frequência e não muda, tá? A frequência que a fonte está emitindo, né, a sirene da ambulância está emitindo, é a mesma. O que muda é o fato da gente estar próximo ou distante, né, se aproximando ou se afastando da fonte. E isso influencia na frequência que a gente ouve. Então, o fato da gente ouvir o som mais alto, né, mais forte, ou um som mais baixo, é porque a gente está se aproximando ou se afastando da fonte. Não é porque o carro da polícia ou da ambulância está oscilando, não é por causa disso, ok? Isso a gente chama de efeito Doppler. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são produzidas pela combinação de campos elétricos e campos magnéticos. E essas ondas, elas se propagam no vácuo com essa velocidade aqui, que adivinha? A velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Aqui eu tenho uma coisa que eu chamo de espectro, né? A gente chama de espectro eletromagnético. O espectro, gente, ele mostra os comprimentos de onda e as frequências de algumas ondas, como assim, o rádio, micro-ondas, infravermelho, vocês já devem ter ouvido falar, que esse aqui é a luz visível. Gente, luz visível, tem esse nome de luz visível, porque é a faixa de comprimento de onda e de frequência que nós humanos, nós seres humanos, enxergamos. A gente consegue enxergar nessa faixa aqui, né? Que tá vendo aqui? Parece até o arco-íris, então é essa faixa aqui que a gente consegue enxergar. Aí tem o ultravioleta, tem o raio-x, o raio gama. Isso aqui é o que eu chamo de espectro. Tem uma curiosidade, eu tenho um conhecido, um professor meu da faculdade, que ele fez uma operação na vista, e essa operação da vista mudou o espectro dele. Eu acho isso muito interessante. Deve ser legal, porque ampliou isso aqui, ó. Então, a faixa de luz visível dele deu uma ampliada e pegou um pouco do ultravioleta. Ele literalmente enxerga o pôr do sol roxo. Deve ser muito legal. Ele olha pro céu, aquele que a gente vê um pouco alaranjado, um pouco avermelhado, é porque a gente enxerga nessa faixa.
ele enxerga o céu roxo. Literalmente, o céu fica todo roxo para ele. Então, ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga por causa dessa operação. Eu nunca vou ter essa sensação, né? Porque pretendeu nunca operar os olhos, mas ele teve que operar por motivos de saúde. E ele conseguiu esse fenômeno incrível que foi aumentar a faixa visível dele para o ultravioleta, né? Mas enfim, gente, foi isso aí. Vamos aos exercícios, tá? Primeiro exercício. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir com as situações apresentadas logo abaixo, tá? Vamos lá. As qualidades fisiológicas são 1. Intensidade, 2. Timbre, 3. Frequência. As situações a gente vai ir uma por uma. Vamos lá. Primeira situação, abaixar o volume do rádio ou da televisão. Abaixar o volume do rádio ou da televisão tem a ver com qual dessas características? Lembra que eu falei do forte, o som ser forte ou o som ser fraco? Se você abaixa ou aumenta o volume da televisão, você está mexendo com a amplitude dela, você está mexendo com a intensidade dela. Então aqui, gente, a primeira situação seria 1, tá? 2 ali, ó. 2, no caso, a segunda situação. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave de um homem. É que as mulheres, elas tendem a ter uma voz mais aguda. Tendem, tá? Quer dizer que todas tenham, não. Eu conheço várias mulheres que têm a voz mais grave. A minha mesmo é uma voz mais grave, né, do que algumas amigas minhas, por exemplo. Mas a voz da mulher, ela tende a ser mais aguda do que a voz do homem, tá? Então, você distinguir a voz aguda de uma mulher de uma voz grave de um homem seria o quê? Gente, seria ali, ó, a situação 3. Lembra? Agudo e grave está relacionado à frequência. Então, toda vez que ele falar de agudo e grave, você tem que lembrar de frequência. Então, essa situação aqui é a número 3. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Gente, se tem a mesma altura, se tem a mesma frequência, né? Mesma intensidade, ou seja, mesma amplitude, só que são pessoas diferentes, o fato de ser pessoas diferentes significa que são fontes, né, que estão emitindo a voz de forma diferente. Mas a fonte é diferente, só que a altura, a intensidade, a frequência é tudo a mesma coisa. Então, essa situação aqui é timbre, tá? Timbre, é o timbre que vai fazer a gente diferenciar. Distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. É aquilo que eu falei. A nota é a mesma, dó, só que está sendo emitida por um violino e por uma flauta. Então, é o timbre, fontes diferentes, tá? E essa última situação, distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Gente, distinguir as notas musicais emitidas por um violão é frequência, tá? Porque é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, todas essas notas, elas têm frequências diferentes, tá? Então, a minha resposta aqui seria a letra B, ok? Essa situação 1, essa aqui é 3, 2, 2 e 3. Tranquilo? Próxima. Próximo exercício. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas que precisam de meio material para se propagar. E ondas eletromagnéticas que podem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que... Vamos lá. Letra A. A energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda. Sim, vou até mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Aqui embaixo, no meu espectro, eu tenho a minha frequência das minhas ondas. Então, a minha onda eletromagnética, ela é diretamente proporcional à minha frequência. Então, a letra A, ela tá certa. A gente já achou a certa, mas vamos ver as outras. O que tá errado nas outras, né? O som é uma espécie de onda eletromagnética. Opa, aí já tá errado, tá? Som não é onda eletromagnética, gente. Som é onda mecânica, então o erro tá aqui. Isso que tá errado na letra B. C. A luz visível é uma onda mecânica. Já tá errado. Luz, gente, luz, qualquer luz,
onda eletromagnética, tá? Letra D, existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos. Ondas eletromagnéticas, isso. Como o ultravioleta, o infravermelho e as micro-ondas. Não, vou até voltar aqui para vocês verem. Ele falou, existem luz que são visíveis aos olhos humanos. Isso está certo. Que é essa frequência aqui, ó, luz visível. Aí ele falou, como, ou seja, por exemplo, né, o ultravioleta, o infravermelho e micro-ondas. Não, gente, ultravioleta, infravermelho e micro-ondas estão fora da faixa que a gente enxerga, normalmente. Estão fora dessa faixa, tá? Então, existe luz visível e existe as outras partes, né? As outras luzes, a infravermelha, a ultravioleta, que são outras frequências que não faz parte do que a gente enxerga, tá? A gente enxerga o que a gente chama de luz visível. Então, isso aqui está errado, tá? Letra E, o infrassom é uma onda eletromagnética? Não, porque ela é mecânica. Infrassom continua sendo um som, né? Então, som é onda mecânica, por mais que ele seja infra, continua sendo uma onda mecânica porque é um som. Então, o que está certo aqui, gente, é letra A. Ok? Letra A, que ela está correta. Próximo exercício. A respeito das características das ondas, marque a alternativa errada, tá? Qual seria a minha alternativa errada? Vamos lá. Letra A. Ondas sonoras e ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas. Isso está correto. O que são ondas sísmicas? Ondas sísmicas, gente, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já, alguma reportagem sobre terremoto, né? Quando tem um terremoto, né, você tem uma vibração ali, e essas ondas, a gente chama de ondas sísmicas, que são detectadas com um tremor, né, que é causado pelo terremoto. Então, tanto as ondas sonoras como essas ondas sísmicas, elas são ondas mecânicas porque elas precisam de um meio para se propagar, tá? Então, tá certa. E ele quer errada, tá, gente? Então, vamos lá. Letra B. A descrição do comportamento das ondas mecânicas é feita pelas leis de Newton. Sim, foi o que eu disse lá na frente. As minhas ondas elas não são chamadas de mecânicas à toa. Elas são mecânicas porque, né, as leis da mecânica são aí pautadas, né, baseadas nas leis de Newton, tá? C. As ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo elétrico com um campo magnético. Sim, foi o que eu disse quando eu falei de espectro. As ondas eletromagnéticas, elas são compostas por campos elétricos e magnéticos. Letra D. A descrição das ondas eletromagnéticas é feita por meio das equações de Maxwell. Essa aqui vocês poderiam até ficar em dúvida, porque foi uma coisa que não citei e não é citado para vocês. Mas eu estou falando agora, então vocês vão ter isso em mente. Gente, as ondas eletromagnéticas são baseadas nas equações deste cara aqui. Maxwell é um cara que foi muito importante, tá? Para essa parte de ondas, óptica. Ele fez equações que consegue descrever as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas matematicamente, ok? Então essa tá certa. E a letra E, então só sobrou essa, né? Quanto à direção de propagação, as ondas geradas em um lago pela queda de uma pedra na água são classificadas como tridimensionais. Não. Lá na frente, quando eu fui falar de propagação, eu falei de unidimensional, bidimensional e tridimensional. As ondas feitas pela pedra, né, quando eu jogo a pedra de um lago, ela faz assim, elas são bidimensionais, tá? Então, a que está errada é a letra E, ok? Próxima, uma de conta, só pra gente não deixar de fazer conta, né? O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. O dado ali que ele deu é a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Vamos lá. A formulazinha, como eu botei lá na frente, é V é igual a lambda F, tá? Tem uma frase legal para isso aqui. Uma frase fofinha, que eu aprendi, eu não sabia isso. Vem lamber fofinho. Dá pra lembrar, é fofinho, então dá pra gravar isso aí, né? Existem outras também, mas aí vocês pesquisam na internet que é melhor. Vamos lá, velocidade do som no ar, 340. Essa é a velocidade.
Comprimento de onda 17, frequência é o que ele quer saber. Se está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então vai ficar 340 dividido por 17, é o que eu sempre falo com vocês. Não sai trocando de lado só porque a letra não está do lado de lá. Se você quer colocar a letra do lado de lá, visualiza isso aqui. Tá assim, né? Você só vai inverter, sem mexer em nada. Você vai botar o F aqui, é igual a 340. Pronto, só mudei de lado, não mudei sinal, não mudei nada. Porque, gente, é uma igualdade. Se é uma igualdade, tudo que está do lado de cá é igual ao que está do lado de cá. É que vocês gostam de deixar a letra do outro lado, então eu vou deixar assim para vocês. Então, a minha frequência é igual 340 dividido por 17 dá 20. 20 Hz. 20 Hz. 20 Hz. E sim, esse é o mínimo que a gente consegue ouvir, tá? Se eu não me engano, é de 20 a 2000 Hz, que é a faixa que a gente consegue ouvir. Letra D de dado. Tranquilo? Galera, por hoje é só. Tá? Assistam a próxima aula, coloquem os nomes nos comentários e, por favor, façam exercício, porque essa matéria cai muito na prova de vocês, tá? Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.